Vamos aprender a fazer molde com massinha de EVA? Então, pega uma folha de acetato, um acetato do lado brilhoso, não do lado fosco, tá? Pega o lado brilhoso, coloca esse lado brilhoso para cima, é o lado que você vai trabalhar. Coloca sempre em cima de uma base fixa para poder você começar o seu trabalho, tá? Esse acetato pode ser novo e pode ser um acetato mais antigo que você fez alguma impressão. Depois você vai pegar uma caneta, vai riscar o molde do jeito que você quer, o modelo que você quiser. E a gente vai, depois que a gente medir o tamanho certinho, aí eu tô medindo porque eu vou fazer uma bandejinha com 20 centímetros. Eu tô medindo o tamanho da minha bandeja, né? Eu coloquei os pontos para depois eu poder riscar. Eu tô usando aí uma caneta para acetato, tá? E eu vou fazer o desenho que eu quero fazer aí da bandeja, é uma bandejinha orgânica. Olha, eu optei por uma mão livre, né? Fazer a mão livre. Eu gosto de peças à mão livre porque você não vai achar outra igual, isso dá um diferencial à peça. E eu fiz o desenho. Agora eu vou pegar aí a massa de EVA, que ela pode vir assim, ó, em pacotinhos pequenininhos. Aquela massinha que a gente brinca com ela. E vou fazer aqueles rolinhos. Vou amassar, né? Vou tirar aí, vou fazer os rolinhos, amassando bem, colocando ela com o tamanho que eu acho que vai ficar legal, que vai dar para cobrir o espaço. E vou espalhando ela aí, contornando aquele desenho que eu fiz, tá? Eu vou espalhando até que eu consiga contornar o desenho, seguindo, né, direitinho o desenho para poder não ficar diferente do que eu fiz. Por isso que é tão importante a gente ter um desenho e não fazer assim aleatoriamente, para poder você se orientar melhor de como vai ficar. Aí eu já terminei, já fiz toda a fixação com a ponta dos dedos, sempre do lado brilhoso, né? Aí eu tô mostrando. E eu vou passar agora vaselina em toda a sua extensão, inclusive na massinha de EVA também. Veja que eu coloquei, eu apertei ela para que ela fixe, né? Agora aí eu já tô indo com a resina, preparei minha resina na quantidade que eu acho que vai dar certo para ir. Aí eu usei 150 gramas de resina, é mais catalisador, total de 150, e vou fazer a pigmentação. Eu usei um pigmento branco básico, né, opaco. Usei esse pigmento pouquinho, porque ele fecha muito. E depois eu também vou usar um pigmento em pó, um corante em pó, com um pouco de brilho, que é o que eu também quero. E aí você vai colocando, né? E vai vendo mais ou menos o tanto, porque aí vai a critério seu, né? Ou do cliente, como o cliente te pediu. Vai fazer aí a mistura, misturar muito bem. Eu sempre falo para você misturar bem, sem muita pressa, mas que passando bem pelas paredes, né? E vendo sempre, testando se essa cor é a cor que você tá querendo, para não ter nenhum problema. Eu agora vou dividir, porque eu vou usar uma parte com o pozinho branquinho, para poder pegar um transparente, um brilho, que eu quero colocar ela com um brilho. Então, eu dividi em dois. Vou colocar agora o pigmento em pó, que ele é mais brilhoso, e vou acrescentar aí pra gente poder chegar na cor que eu tô querendo, tá? Lembrar sempre que isso aí fica a critério de quem tá fazendo, não é nada assim medido ou com uma receita certa. Você que vai vendo as cores e que vai sentindo como que você vai preparando, ó. Coloquei o pozinho e vou diluindo aí, tá? Pode colocar também um pouquinho de álcool
Eu tô colocando aí um pouquinho de álcool para não ficar aquelas bolinhas quando você vai juntando o pozinho com a resina. Então, para facilitar, a gente vai colocando um pouquinho de álcool para tirar todas aquelas bolinhas. Agora, eu fiz um brilhoso e um opaco, tá? Vou pegar o secador e vou passar rapidamente aí para tirar as bolhas, né? Para diminuir a quantidade de bolhas que já subiram, porque aquela resina ficou ali descansando um pouquinho. Isso já facilita na hora que eu for jogar no molde. E agora eu vou tirar essas bolinhas para poder começar a distribuir ele pelo meu molde. Sempre olhar se não caiu algum ciscozinho, tá? Como eu fiz aí. E aí eu vou distribuindo a resina. Eu gosto de começar sempre pela parte mais próxima, porque se eu vi que tem algum local que tá vazando a resina, dá tempo a gente corrigir com mais um pouquinho de massa na parte que tá vazando aí. Mas você tá vendo que o molde ele tá bem prensado em cima do acetato, né? E ele não tá vazando, ele vai ficar direitinho aí, ele não vai vazar. E aí eu tô jogando, olha só, tô jogando a resina de forma aleatória, né? Que vai misturando a parte opaca com a parte mais brilhosa, para poder ele me dar um resultado aí que eu quero, que é a mistura dessas dois tipos de pigmentação. A pigmentação mais opaca e a pigmentação mais brilhosa. E aí eu vou completando e vou fazendo aí o desenho. Bem, agora já esperei 48 horas e eu vou desenformar. Vou puxando o acetato devagarzinho, mas lembra que ele tá com a vaselina por baixo, então ele desloca bem fácil. Ó, já saiu. E aí, ó, saiu, tá vendo? E eu vou começar a tirar agora o molde de massinha de EVA, que ele vai descolando bem facilmente. Isso daí porque eu fiz passei a vaselina, fiz uma camada bem vigorosa da vaselina, mas tem que ter cuidado para não ficar excesso de vaselina, porque ela também pode marcar no final da peça, tá? Então, você tem que ter cuidado para quando você for passar a vaselina, você passar uma vaselina e depois você pode até dar uma limpadinha com um algodãozinho, um papel mesmo, para não ficar marcada. E aí, ó, tá a peça retirada, tá? Essas rebarbas a gente vai passar depois uma lixinha normal. E aí eu vou logo limpar com álcool, vou tirar todo o excesso de vaselina que tem por baixo. Vou limpar logo todo, porque agora eu ainda vou fazer uma camada de dome nessa parte inferior. E eu não quero que a resina não cole, tá? Antes de fazer o dome, eu vou pegar cola branca e vou colocar por toda a borda. Olha, eu coloquei uma borda bem generosa de cola branca para isolar essa peça, porque eu vou colocar o dome na outra parte. E eu vou deixar aí secando. Agora, depois que a cola secou totalmente, eu vou vir com a camada do dome no lado inverso. Virei de cabeça para baixo, a cola tá para a parte de baixo, e aí eu vou distribuir a resina. Eu optei por fazer o dome também na cor branca, só que toda com o pigmento só brilhoso, tá? Que eu achei que vai ficar bonita também. E aí eu vou espalhando com o palitinho por todas os lados e pelas bordas, né? Vou espalhando bem para poder ficar toda homogênea. E aí eu vou passar com o dedo mesmo, espalhando bem para que ela fique bem homogênea e que não fique nenhuma parte sem esse dome
sem essa camada de brilho extra nessa peça, tá? É uma peça que vai ser uma bandeja, então ela vai ficar bem bonita. E aí, gostaram?